Boa noite, Fabrício, Ana Maria, Rosa, Luísa Campos. Fabrício, salve, querido. Jaque Rodrigues, Natal, salve. Elizabeth, boa noite. Marina Belotti, Cláudia, Prilima Design, Leocádia Helena, Sara Coppel, Márcia Sofia, oi, querida. Carol Scholz, Lauro, meu irmão, Edson, Cecília, Isabela, muitos nomes passaram rápidos. Edio Burgos, Leocádia, boa noite, minha querida. Carlos, Rosana Vargas, boa noite, Marina. Boa noite, Pri, boa noite, minha querida. A primeira dama chegou, oi, amor da minha vida. Há quanto tempo, amor? Neuza Maria, oi, Vanja, Cecília, Fábio Santos, Jeane, boa noite, minha querida. Depois nos diga como está o Jean, ok, minha querida? Babi Gadô Presentes, olha só, Viviane, Daniel, Maria Alice, Cami Oliveira, Zenaide, quero saber, Psi, Mércia Ferreira, Vera, G, oi, querida, Aldrin, Sara Coppel, fotografia, Sara com fotografia, Mércia Ferreira, boa noite, querido Rick, meu irmão, que bom que você está aqui, Matilde Oliveira, Epitácio, Edson, Adriana, pronto, Adri, ok, bem-vinda. Jana Bittencourt, boa noite. Zenaide, quantas pessoas? Fátima Guardal, Kátia, Kelly Prado, boa noite, seja bem-vinda. Aline, oi, querida, feliz por você, Aline. Carla Elisa, temos a Gadô agora, Espíritos Melos, oi, minha querida, boa noite. Salve, meu irmão Epitácio. Oi, Cami Oliveira Martins. Adriana Mafra, oh, bem-vinda. Éder, queridos, Júlio Sorrentino, Advogado Moraes, Eucineia, Adrianinha, Cristina Rocha. Sejam todos bem-vindos, queridos. Sejam todas bem-vindas a mais essa noite de estudo de nossa irmã veneranda Joana de Ângeles. E nesse momento, então, queridos, aos que quiserem, fechem os olhos para que possamos nos colocar em contato ainda mais íntimo com o nosso Mestre, Jesus. Querido amigo, querido Mestre Jesus, sexta-feira à noite, Senhor, chegamos ao final do que normalmente não é uma semana de trabalho. Agradecemos, Senhor, por essa semana. Agradecemos por este final de semana que se inicia. E é claro, Senhor, rogamos as Tuas bênçãos. Rogamos as Tuas bênçãos para que possamos sair daqui hoje, quem sabe, mais esclarecidos, mais consolados, mais fortalecidos para a caminhada que nos cabe. Ajuda-nos, Senhor, a sermos melhores. Sustenta-nos, Mestre querido, nas nossas lutas. Mostra-nos, Senhor, os melhores caminhos a serem percorridos e ensina-nos o que precisamos aprender a cada movimento que a vida nos mostra. Eu, de minha parte, Senhor, nesse momento, rogo a Tua misericórdia, porque eu de mim mesmo, Senhor, Tu bem o sabes, muito pouco te oferecer. Ajuda-me, Senhor, para que eu seja leal e fiel à espiritualidade maior que em Teu nome conduz esse trabalho, que eu possa ser honrado, Senhor, que as minhas imensas fragilidades possam ser colocadas de lado, para que nesse momento eu possa ser exclusivamente um instrumento Teu. E em nome de Deus, nosso Pai, e em Teu nome, Mestre Jesus,
Nós damos então por iniciado mais a nossa live desta noite de Joana de Ângeles, rendendo graças a Deus e graças a Ti, Senhor. Que assim seja, que assim seja. Boa noite, queridos, Ana Maria, Micheline Magalhães, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Somente me digam, queridos, por favor, se o som está bom. Bia Malab, boa noite. Só nos digam se o som está bom. Regina Amo Aguiar, boa noite. G entrou de novo por outro agora, né, G? Entrou pelo outro Instagram também. Só nos digam se o som está bom. Sônia Bugalho, boa noite. Ju Lamper, boa noite. Somente para que a gente... Ô, Carol, que bom, minha querida. Fico feliz por você. Amém. Rosana Navarras, boa noite. Rosana Vargas, ok. Ali, boa noite, minha querida. Sara, que bom, que bom. Elisângela, Adriana, ótimo, ótimo. Então vamos rapidamente a rápidos avisos. Na sexta, amanhã, sábado, não temos live. E domingo teremos duas lives, queridos. Temos uma live às 16 horas, onde falaremos sobre Jesus, o Evangelho. Eu vou postar aqui onde será. E às 18 horas teremos a live do Jesus no Lar. Ou seja, a nossa live que comumente no domingo é às 19, este final de semana será às 18, ok? Então estejam atentos aos banners digitais que nós estaremos colocando. Qual outra coisa? Não, acho que é só isso mesmo. E agora, nesse momento, vamos chamar, não é? O nosso querido Rick da ONG Salve a Si. Eu estou com a camiseta, mas nem está aparecendo, né? E desapareceu. E desapareceu. Ok. É que esse troço aqui, eu estou esquecendo de colocar ele certinho. E aí, quando eu vejo, eu já entrei na live e nem está aparecendo direito. Rick, meu querido, dê um oi aqui para eu te chamar para você dar o seu recado da ONG Salve a Si. Pronto. Nosso irmão Rick já apareceu. Cadê você, meu querido? Já te chamei aí, Rick. Veja aí onde é que você está. Não apareceu, Rick? Rick, eu te chamei. Você não recebeu o convite para você entrar aqui comigo? Ué, te chamei de novo. Te chamei de novo agora, Rick. Veja que agora se você consegue entrar. Acabei de chamar novamente. Oi, Jack! E aí, queridão, beleza? Oi, meu Bem, irmão, boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Prazer imenso estar de volta aqui. Já tem tempo, né, Jack, que eu não apareço por aqui, né? Já tem muito. Nossa, e quanta água correu embaixo da ponte nesse tempo, viu, querido? Quanta coisa boa, quanto trabalho bacana, bacana. Obrigado, querido. Não vou atrasar o estudo, prometo. Obrigado de novo pela oportunidade de estar falando com todos aqui. Pessoal, muito boa noite. Primeira dama, Babi, beijo, minha irmã querida. Parabéns, viu? Parabéns pela filhota, pela gata. Gado, certo? Isso. Então, querido, para quem não me conhece ainda, eu sou fundador da ONG Salve a Si. É uma entidade filantrópica de assistência e cuidado de pessoas em situação de vulnerabilidade extrema, que já tem 21 anos de fundação e está chegando em 14 anos de funcionamento. Nós cuidamos diretamente com moradia, tratamento, são como clínicas de reabilitação gratuitas, uma unidade masculina e uma feminina no formato de comunidades terapêuticas. É um tratamento que tem a mútua ajuda, mas é caráter residencial, voluntário e com estudo sistemático dos 12 passos e com muitos ensinamentos dentro do nosso querido evangelho. Certo, pessoal? Na unidade masculina, na fronteira do Goiás com o DF, nós já atendemos mais de 10 mil homens gratuitamente.
E em junho de 2020 nós abrimos a unidade feminina, a Casa Maria de Magdala, e desde o começo do projeto, o Jack é o nosso maior apoiador, diretamente, principalmente espiritualmente, né, Jack? Eu posso falar porque é verdade, querido. E não é para te elogiar, não, tá, meu irmão? É porque a verdade deve ser dita, tá, querido? Sinceramente, nós como cristãos, apoiarmos uns aos outros com caridade, com amor, é o que todos nós devemos fazer. É o que mais você fala, né, Jack? E simplesmente você não é hipócrita. O que você fala, você faz. Então, meu irmão, muito obrigado. Gratidão imensa. Jack, ontem eu estava fazendo a evolução do sistema da Casa Maria de Magdala, logo depois da cerimônia de lançamento do curso das meninas. O primeiro curso oficial na Casa Maria de Magdala não podia ser diferente, pessoal. Empoderamento feminino com cursos na área de beleza, para que elas possam aprender a profissão e, quando sair do tratamento, poderem encontrar espaço no mercado de trabalho, coibindo a recaída, que é uma doença incurável, né? Dependência química é grave, é incurável, e coibindo a recaída, elas se adiantam na autonomia pessoal, na geração de renda, e assim elas conseguem o seu lugar ao sol. Esse é o nosso principal objetivo. Hoje nós estamos com 23 moças, 2 gravidinhas, nós temos um bebê de colo, uma situação bem frágil, de uma mãe que usou a gestação inteira, usou crack alto a gestação inteira na situação de rua. É um maior milagre, assim, né? A gente sabe que não existe milagre, né, Jack? A gente sabe que né? É o empenho, é a fé, né? É o amor em movimento. Uma mãezinha extremamente disfuncional, que sempre usou crack há mais de 20 anos, e está lá. Ontem ela abraçou a gente, maquiada, feliz, agradeceu, falou, cara, eu fui para várias casas de recuperação, eu só consegui ficar 3 dias, no máximo, e vocês não vão me tirar daqui. Ninguém me tira daqui. Aí eu falei para ela, você seja disciplinada, porque se você não for disciplinada, a mesma mão que alimenta é a mesma que dá tchau. Respeito, conduta, né? E o estudo dessa semana, Jack, se chama, tem o título, A Sua Conduta é o Seu Passaporte. Passaporte para onde? Para o reino do papai, né? E por aí vai. 147 moças passaram no projeto. Certo? O tão sonhado convênio com o governo federal saiu. Lembra que a gente falava, pessoal, precisamos de doadores mensalistas que possam contribuir com depósitos programados por até 10 meses, que lá em junho de 2020 a gente achava que com 10 meses já teria o convênio com o governo federal. Faltou recurso no governo federal ao ponto deles não pagarem a masculina. Até hoje a masculina não recebeu. São 5 meses de atraso, né? Continuamos no vermelho, continuamos no colapso financeiro, mas continuamos lutando arduamente porque a gente acredita que nessa semana agora vai ser pago. Porque uma das nossas, vamos dizer assim, uma das pessoas que assiste essa live, que gosta muito do Jack, por uma feliz deucidência, trabalha no Senado Federal, não sei se ela está aqui, não vou citar o nome dela, e eu fui com uma comissão das comunidades terapêuticas de todo o Brasil solicitar a ela uma agenda com o senador que ela trabalha, para que o senador intervisse com o governo federal para liberar o recurso para pagar 580 comunidades terapêuticas do Brasil. E ela simplesmente, ela não sabia quem eu era, estava de terno, não estava com essa camisa da Salve Assim, e ela simplesmente, no Zap e no computador, ela conectou a assessoria do presidente da Câmara dos Deputados, líder do governo, que estava na Suíça, num evento, se eu não em Davos, não sei, com o documento que precisava dar como lido para que fosse para votação em menos de 20 minutos lá embaixo.
Ela não só conseguiu a aprovação do documento, como ela nos acompanhou até a votação, e lá ela chamou o deputado responsável, líder da votação, veio os senadores que nós conhecemos, todos nós nos abraçamos, agradecemos, e foi votado no mesmo dia a liberação de 85 milhões de reais para honrar todos os contratos com essas unidades que têm convênio com o governo federal. E eles vêm pagando paulatinamente. A Salve Assim ainda não recebeu. O recurso da Casa Maria de Magdala, que é todo de doadores, de novo salvou a unidade masculina, certo? Mas a gente está com um probleminha, pessoal. Aquelas pessoas que doaram por 10 meses programados, já passou há muito tempo 10 meses. O recurso vem diminuindo. E se a gente fizer uma análise prática, Jack, poxa, se ainda está atrasado o convênio da masculina e a partir de 1º de janeiro começa oficialmente o convênio da Maria de Magdala, da feminina, quem é que garante que eles vão pagar direitinho? Então, assim, pessoal, a gente pede encarecidamente. Quem nunca doou para a Casa Maria de Magdala e possa doar qualquer valor, de maneira como colaborador mensalista, ou fazer Pix, mas o ideal é que me mande uma mensagem. Eu botei aí, ó, o Pix da Salve Assim, o meu número de celular, vai cair direto na conta da ONG, conta PJ, certinho. Mas se puder me mandar uma mensagem no PV, ou pelo Instagram da Salve Assim, ou pelo WhatsApp, para eu explicar como é a campanha, se quiser fazer parte dela, por favor, contribuam, porque a gente precisa dar sequência ao trabalho. Essas mulheres precisam continuar se alimentando, toda a nossa equipe é na carteira assinada, as contas só aumentam, né? O boleto só cresce. E, pessoal, de coração, a mensagem que eu recebi espiritual é assim: não é só cuidar das vidas, é fazer também que outras vidas que não têm esse problema coloquem o coração na obra. É despertar a caridade no coração das pessoas. As entidades filantrópicas têm também isso como missão espiritual. Eu espero que aqui agora eu tenha conseguido um pouquinho disso. Se não é com a gente, que seja com qualquer outra instituição. Mas, por favor, coloque o coração de vocês em uma entidade filantrópica. Jack, eu te amo, meu irmão. Obrigado. Beijo enorme no coração. Eu não vou ficar no estudo, porque eu vou para a Casa Espírita trabalhar. Mas muito obrigado pela oportunidade de novo. Tchau, pessoal. Gratidão. Tchau. Queridos, está aí o recado. @salve assim. @salve assim. Siga. @salve assim. @salve assim. Siga o Instagram dele. Tanto a Casa Maria de Magdala quanto a unidade masculina, acaba que, principalmente a Casa Maria de Magdala, desde que se iniciou, ela se encontra aberta até hoje, graças a cada um de nós que auxiliou mensalmente com a quantia que cada um pode. Não vamos deixar de manter esse auxílio. É um trabalho que é literal. Às vezes a pessoa fala assim, eu literalmente chutei o pau da barraca. Não, não é literal. Literal é quando realmente acontece. E o trabalho que o nosso querido Rick faz, tanto na unidade masculina quanto na unidade feminina, a unidade Maria de Magdala, está aqui, ela literalmente salva vidas. Então, às vezes, o pouquinho que cada um de nós doa, você, nós podemos estar literalmente salvando uma vida. Veja como você pode ajudar. @salve assim. Mande um direct para o Rick, veja como pode ser feito. Ok? Queridos, nesse momento, então, estaremos desligando os comentários para iniciarmos o nosso estudo. Quando terminarmos os nossos comentários, abrimos de novo para perguntas e respostas. Ok? Vamos lá, então. Pronto. Mais uma vez, nosso livro, Luz nas Trevas, psicografia de nosso irmão Divaldo, por nossa irmã Joana de Anjos. Eu adoro essa capa. Mais uma vez, né? Eu adoro muito isso aqui. É como se fosse luz nas trevas, né? Então aqui é o umbral, digamos assim. Luz. E a luz vem da onde?
do Cristo. Vejo que a luz não vem do céu, a luz vem de Jesus. Então, é um livro realmente tudo, né, que vem de Joana, que vem de nosso irmão Divaldo, sem sombra de dúvida. E hoje vamos para o capítulo 11 do livro, Juventude e Conhecimento. É muito interessante, mas eu acho que hoje, excepcionalmente, talvez não seja a primeira vez que eu esteja fazendo isso, mas hoje eu vou ler o capítulo todo, porque é um capítulo que tem uma sequência de raciocínio. Geralmente eu tiro somente pequenas passagens, mas hoje nós vamos fazer a leitura toda. É uma leitura curta, então não tem problema. Vamos ver o que Joana nos diz. O capítulo é o 11 e o título é Juventude e Conhecimento. Diz-se que jovem é todo aquele que biologicamente experiencia uma existência breve, isto é, que ainda navega nas águas mansas do organismo em formação em curto período de vida. A mocidade é, portanto, um período que faculta o desenvolvimento das faculdades orgânicas e psíquicas. É nessa fase que se definem os quadros das atividades que devem ser aplicadas no processo de crescimento intelectual e moral. Há, no entanto, do ponto de vista psicológico, uma visão especial em torno da juventude moral e emocional, que se apresenta em qualquer idade, quando não existem fatores de perturbação e extravagâncias no trânsito carnal. Às vezes, Joana, ela fala de uma forma mais difícil, né? Mas acho que dá para entender. Por esta razão, disse que todo aquele que pode olhar para trás, sobre ele, todo aquele que pode abrir para trás com serenidade, que possui beleza e vive-a, que se entusiasma com um raio de sol ou uma gota de chuva, é jovem, encontra-se em plenitude de forças. Eis porque esse período dedicado ao estudo, à disciplina e à educação é de fundamental importância, porque é nele que se fixam as informações, os hábitos e costumes, e aí costumes, os saudáveis ou doentios comportamentos. O conhecimento intelectual e o desenvolvimento moral são asas que permitem os voos às alturas da sabedoria, da alegria de viver, ao estado luminoso. Comumente, se diz que é necessário desfrutar da juventude, dos prazeres da mocidade, numa alegação de que os gozos embriagadores são exclusivos deste período. O aprimoramento do sentido psicológico da vida cede lugar à prática das sensações agradáveis, mas que possuem tóxico destruidor, que se manifesta depois em forma de perturbações perversas. Algumas dessas satisfações que alucinam pelas fortes imposições geram dependências escravizantes, um pesado e semidestruído fardo para ser conduzido. Noutros, os danos que virão depois são previsíveis, porque os órgãos não foram elaborados para estas cargas excessivas de comportamento. Vamos fazer uma pequena parada aqui. Veja que Joana, ela está falando então sobre juventude e conhecimento. Então ela está nos dizendo então que existe um período da vida em que nós estamos exatamente nessa fase de, digamos assim, ser jovem. Mas ela começa a fazer alguns alertas. E ela diz que muitas vezes nessa fase da juventude as pessoas vão se perder. Vão se perder o quê? Ela diz aqui, nos gozos embriagadores. Ou seja, na má utilização das energias, sejam elas quais forem. Seja o vício da bebida, das drogas, do sexo desregrado. Então ela vem nos trazendo um alerta. E aí é interessante que ela vai falar que muitas dessas questões vão gerar dependência de escravizantes. E o que ela fala mais abaixo? Os órgãos não foram elaborados para essas cargas excessivas de comportamento. Nós vemos que o vício é um desequilíbrio. Se o vício é um desequilíbrio,
ele vai trazer um desequilíbrio ao meu organismo físico e, muito provavelmente, também espiritual. O corpo humano, o corpo humano ele existe e ele tem capacidade de viver um longo período de tempo com uma certa saúde, mas devido aos vícios, aos desequilíbrios, esse organismo que é tão frágil, tão sutil, ele se desarmoniza. E aí, se desarmonizando, pode gerar uma diminuição do tempo de vida, vindo então a constituir um suicídio indireto, por exemplo, a pessoa que ela vai desencarnar devido ao uso excessivo do álcool, das drogas, do cigarro, da compulsão alimentar, do sexo desequilibrado, gerando uma diminuição da energia vital, então ela será recebida, como foi o caso do próprio André Luiz, essa pessoa ela é recebida no mundo espiritual como suicida indireto. Não é uma pessoa que tira a sua vida em um átimo de segundo, mas que ela, gradativamente ao longo da existência, ela foi tirando a sua vida. E sim, ela vai ser considerada um suicídio indireto. Então ele está dizendo aqui, o corpo físico ele não foi feito para isso. O corpo físico ele não foi feito para ser abusado. Ele foi feito para ser utilizado. O problema é que a juventude ela é péssima conselheira. E aí, então, o jovem, tenha ele 15 anos ou tenha ele 70, 80, sendo uma criança espiritual, não sabe se conduzir. E é isso que Joana de Ângeles ela está tentando nos chamar a atenção. Ela diz aqui que uma visão especial em torno da juventude moral e emocional que se apresenta em qualquer idade, quando não existem fatores de perturbação e extravagâncias no trânsito carnal. Ou seja, a pessoa ela pode ter, no caso agora, o vigor físico, o vigor mental, seja com muita idade, seja com pouca idade. E o oposto também. A pessoa ela pode estar ainda terminando a adolescência e já ter angariado para si inúmeras questões complicadas e complexas, a nível físico quanto a nível espiritual, devido aos vícios desregrados de toda a ordem, como igualmente pode se apresentar de uma forma melhor. Joana, então, por isso que nós falamos, os órgãos não foram elaborados para estas cargas excessivas de comportamento, o desequilíbrio dos vícios que escravizam. Todo uso dado indevidamente à estrutura fisiológica transforma-se em agressão ao corpo, que se corrompe sob a ação da mente que se desgoverna. As emoções defluentes dos sentimentos edificantes e respeitosos ao casulo carnal, ao organismo físico, que sempre se dilui, ou seja, chega à morte para todos nós, facultam fortalecimento das energias e estruturas que abrem oportunidades à evolução, ou seja, as emoções que transcorrem de sentimentos edificantes e respeitosos facultam fortalecimento das energias e abrem, então, oportunidades à evolução. A infância humana e sua adolescência são as mais longas do reino animal, para facultar ao espírito a aprendizagem para toda a existência. Que pena que a maioria não aprende muita coisa, né? A disciplina, pois, de alguns hábitos ancestrais, a canalização das energias fortes em serviços enobrecedores, proporcionam a conquista de valores inapreciáveis para a sua elevação espiritual. Gozar desse modo a juventude não é encharcar-se de prazeres sempre insaciáveis, até o momento que, exaurido, o veículo carnal passa a exigir respeito ou cobra a inadvertência por meio das enfermidades dilacerantes. E é muito impressionante isso. É muito impressionante que as pessoas... e é engraçado que tem um ditado popular, né? Está se matando aos poucos. E o vício ele faz isso com a pessoa. A pessoa está se matando aos poucos. E é interessante aqui que ela fala:
O veículo carnal passa a exigir respeito ou cobra a inadvertência por meio das enfermidades dilacerantes. Isso mostra tanto, queridos, tanto, 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 a gradação evolutiva que nós, seres humanos, ainda nos encontramos. Isso mostra o quanto que nós somos seres humanos frágeis. E é muito triste isso, porque a pessoa sabe que aquele comportamento, aquele vício está tirando a vida dela, ela sabe que ela é suicida indireto e ela não faz nada para mudar. E é muito triste isso. Não é curioso, isso é triste. Nós vemos pessoas que têm comportamentos tão equivocados e ela sabe, e todo mundo conversa com ela e ela não quer. Ela está ali naquela zona de conforto. Aí sabe o que, que muitas vezes acontece? O que é mais triste ainda, quando são pessoas mais velhas, a doença chega. E aí quem cuida? A família. Mas por irresponsabilidade da pessoa. Muito interessante, né? Então, às vezes, as pessoas de mais idade, elas vão adoecer devido a doenças consequentes dos vícios vivenciados durante a vida. E quem cuida é a família. Então, e o mais importante, o mais interessante, a pessoa, quando ela entra no estado da doença, muitas vezes ela sequer se arrepende. E é muito impressionante isso, ver o pouco valor que as pessoas dão às próprias vidas. É muito impressionante ver o quanto que as pessoas, mesmo sabendo, não buscam se melhorar. E é triste demais, vendo tantas pessoas, não são poucas não, tantas pessoas chegando no mundo espiritual como suicidas indiretos. Joana então nos diz: aproveita a tua juventude carnal, que pode ser aos 15 anos, como pode ser aos 70, 80, para viver longos dias na terra, sem conflitos nem ultrajes. Usa os teus valiosos recursos para a preparação dos períodos da maturidade e velhice. Faze da tua experiência carnal um hino de louvor à vida incessante, demonstrando a grandeza do existir. Recorda-te dos indivíduos que, enganados pela ilusão carnal, perderam a jornada ou a transformaram em um calvário para si mesmos, que vem sofrendo, nem sempre com a resignação correspondente, a necessidade libertadora. Renova-te, transformando as tuas forças juvenis, e utiliza-as de maneira saudável, de tal forma que estarás sempre jovem em qualquer idade. Por exemplo, eu sei que vocês pensam que eu só tenho 17 anos, mas na verdade eu já tenho 19. E eu não tenho 17. Eu sei que eu pareço ter 17, mas eu já estou com 19. Ou seja, é a boa utilização das energias. Não tenho 19? Não pareço ter 19? Não, eu pinto a barba de branco para dar um certo ar de mais seriedade à minha pessoa, sabe? Não convencer ninguém, né? Puxa vida. 20? Voltemos a Joana, que é melhor. Tem cuidado com os hábitos mórbidos que te acompanham desde ontem, com aqueles espíritos com os quais te comprometeste e se transformaram em algozes. Aí aqui ela faz um alerta. Tem cuidado com os hábitos mórbidos que te acompanham desde ontem. Desde ontem quando? Na última reencarnação. Com aqueles espíritos com os quais te comprometeste e se transformaram em algozes, os seus obsessores. Por quê? Não existe pessoa envolvida em um vício que não esteja dentro de um processo obsessivo. Por quê? Muito simples. Se eu estou vibrando aqui, os espíritos que estão aqui estão comigo. Se eu estou vibrando aqui, adivinha quem está me acompanhando? Então, é o que eu digo. Nesse caso, os obsessores, ele não quer fazer o teu mal. Ele é um brother de vício. Ele quer fumar com você, ele quer beber com você, ele quer usar drogas com você, ele quer o desequilíbrio do sexo com você. Ele não quer te fazer mal. Ele só quer o quê? Sugar as tuas energias.
E muitas vezes ele vai te defender contra outros obsessores, porque ele quer você só para ele. Se tornam verdadeiros vampiros. E muitas vezes eles vão nos fortalecendo para que a gente consiga se viciar ainda mais. Então ele faz com que você possa usar cada vez mais álcool, cada vez mais drogas, para que ele possa igualmente fazer. E quando você não serve mais, adivinha, você pensa que ele vai ficar ao seu lado como amigo? Ele vai embora em busca de uma nova vítima. E você adoece, às vezes desencarna, sendo recebido não somente como suicídio indireto, mas muitas vezes à mercê de companhias espirituais nada agradáveis. Quem leu um pouquinho, nem que seja só a obra Nosso Lar de André Luiz, sabe disso. Quero ver se ano que vem a gente adentra o estudo da obra de André Luiz. Vamos ver se eu vou conseguir ter tempo e me planejar também, né? Olha o que ela diz agora. Cuida do asseio moral, qual fazes com o físico. Cuida do asseio moral, qual fazes com o físico. Você não tomou banho hoje? Não vai tomar? Não, porque está frio. Não é costume aí na sua terra tomar banho todo dia? Eu acho que ontem eu tomei umas 6 chuveiradas, sabia? Eu tenho maneira de tomar chuveirada. Eu entro debaixo da água gelada, fico 1 minuto, contando o relógio, 1 minuto ali. Ah, saio renovado. Mas tem gente que talvez não, né? Não sei. Mas então ela está falando assim: cuida do asseio moral. Ou seja, cuide das suas energias morais, tal qual você cuida do seu físico. Afinal, você não toma banho, você não escova o dente, você não lava o rosto, você não se alimenta, por que você não cuida da sua alma? É muita incoerência, não é verdade? É tão triste. Não te entedies o dever ante a facilidade mentirosa do fruir, ou seja, as facilidades da vida, dos vícios, e evita perder a oportunidade de cumpri-lo com fidelidade. Cumpri-lo o quê? Cumprir o seu dever. Joana agora, ela faz um alerta. Ninguém burla a vida. E é simples assim. Ninguém, ninguém, ninguém burla a vida. Absolutamente tudo obedece a uma lei de ação e reação. Não, Jack, mas meu avô fumou até os 99 anos e ele morreu, sei lá por quê, e ele era super saudável. E você acha que ele não vai ter que responder por esses, sabe-se lá Deus quantos anos de fumo? É sério? Ué, mas se nós sabemos que tudo obedece a uma lei de ação e reação, e ele, ao longo de, sabe-se lá Deus quantos anos, ele castigou o organismo dele, como será que ele não virá em uma outra existência? Quem sabe se ele não irá. Eu tenho medo de dar exemplos e a pessoa fala, viu, então aconteceu isso com você. Não, mas são exemplos, por favor. Quem sabe, com deficiência pulmonar, um câncer na garganta, um câncer na boca, um câncer nos pulmões. Pronto, fulano tem câncer nos pulmões. Então foi o fumante. Aí o Jack falou, não estou falando isso. Eu estou falando que pode. Porque se tudo obedece a uma lei de ação e reação, se a justiça divina não chega até mim nesta vida, tenho certeza absoluta. Vai me alcançar na vida seguinte. Ninguém burla a vida, desde que não a pode extinguir ou evitá-la, mesmo quando em fuga da realidade. Se és jovem biologicamente, assume o compromisso com Cristo e penetra-lhe os ensinamentos, hoje iluminados pelo Consolador, que é o Espiritismo, que se constitui na formosa oportunidade de autoiluminação. Adota-lhe a conduta e mantém-te neste período de experiências luminíferas de que gera luz, com alegria, certo da vitória final. Se por acaso mantiveres a juventude interior, renova-te no amor, luta contra os teus adversários da ilusão e transforma a tua jornada em uma seara de bênçãos, pelas quais anelas, ou seja, quer com sofreguidão. Não te liberes das gloriosas realizações que te estão ao alcance. Não te liberes das gloriosas realizações que estão ao teu alcance. Mas o que ela está querendo dizer com isso? Muito simples. Muito simples. Que todos nós nascemos para evoluir.
Todos nós nascemos para angariar um pouco mais de paz nas nossas vidas. Todos nós nascemos para sentirmos verdadeiramente a felicidade tal qual ela merece ser vivida e deve ser vivida. Ou seja, precisamos ter olhos de ver. O valor da existência encontra-se na maneira como é considerada por cada um dos seres humanos. Descobre-lhe o sentido psicológico e o que pensas encontrar nos prazeres rápidos, em Jesus viverás então intensamente, sem qualquer possibilidade de arrependimento ou crise existencial, porque Jesus é vida. João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Serve com alegria, de modo que tudo pareça uma festa para o coração, que anseia por beleza e aspira por liberdade. Quando mais tarde a experiência tiver conseguido transformar-te interiormente, cantarás um hino de júbilo e de gratidão pela juventude enflorescida, pelo amor e seu perfume, a ternura e sua magia, a caridade e sua grandiosidade. O convite de Jesus às crianças ainda não... o convite de Jesus às crianças ainda não maculadas, ou seja, aqui está dizendo que maculada é que foi atingida em sua honra, desonrada, mas nem todas as crianças são desonradas, né? Então, mas enfim, sigamos. O convite de Jesus às crianças estende-se a todos aqueles que pretendem a juventude perene. Essa juventude sonhada no corpo físico é mito. Vimos isso no estudo de semana passada de Joana. Porque as energias internas consomem-se e desaparecem. Até mesmo, olha o que ela nos diz agora, até mesmo as crianças feridas, hoje adultos infelizes, Jesus aguarda para curá-las das marcas dolorosas que carregam. O que Joana nos diz aqui, queridos? Mais uma vez, ela nos traz um alerta. Mais uma vez, Joana nos traz um alerta. Nós existimos para evoluir. Esse é o propósito da nossa existência. Esse é o propósito da nossa reencarnação. Mas a forma como nós vamos viver e a forma como nós vamos evoluir, cada um de nós é quem vai dizer. Quanto mais eu não estiver consciente e não for coerente com as propostas do Cristo, quanto mais eu não conseguir e não me esforçar para vivenciar os ensinos que Jesus nos deixou, queridos, é muito simples. Se eu não aprendo pelo amor, adivinha? Aprenderei pela dor. Não tem jeito. Né? É muito triste isso, é uma infelicidade que a nossa humanidade ainda esteja nessa gradação evolutiva. É muito triste. Porque no final das contas, vemos, né, o próprio trabalho que o nosso querido Rick nos trouxe aqui, da Maria de Magdala, da ONG Salve a Si. O Rick dedica a vida dele a isso. E foi muito curioso, né? Porque ele estava lá no Senado e aí a moça com a qual ele foi falar, que ele foi falar exatamente com a moça que é uma grande amiga minha pessoal e ela conhecia ele das lives. Então, imediatamente ela se colocou à disposição e ela é extremamente competente no que ela faz, então foi muito bacana, né? Mas vejam que a unidade feminina, a unidade Maria de Magdala, essa unidade Maria de Magdala, ela foi fundada não tem 2 anos ainda. E aí o que ocorre? Quantas mulheres que enquanto a Maria de Magdala não foi fundada, quantas mulheres se perderam? Porque a unidade masculina já existe há mais de uma década, mas mesmo assim. E aí nós falamos também dos homens. Quantas pessoas que acabam se perdendo nos vícios das drogas, do álcool, seja ele qual for. Se é um vício, é um desequilíbrio. Se é um desequilíbrio, desarmoniza. Se desarmoniza, sim. Vai o meu organismo físico e
É uma outra questão que as pessoas também não se dão conta. Quando desencarnar, na minha aparência fisiológica, por exemplo, pode vir a surgir exatamente as consequências do abuso enquanto na carne. Queridos, tem um cara aí na internet que ele posta todo dia um videozinho de 1 minuto, sabe? Não sei se vocês já viram. É um careca, né? Careca tem umas tatuagens e tal, blá, blá, blá. Mas ele de vez em quando fala umas coisas legais, sabe? E ele costuma dizer assim, pode ser leve, é para ser leve. É uma pena que tantas pessoas prefiram a dor. É tão triste isso. Pessoas que preferem a dor do que o amor. Preferem. Elas sabem que elas terão de responder pela justiça divina, pela lei de ação e reação, seja nessa vida, seja em outra. É tão triste. Mas ainda assim, a misericórdia de Deus se faz presente. Deus é justo na sua misericórdia, e misericordioso na sua justiça. Deus é justo na sua misericórdia e misericordioso na sua justiça. Então, mesmo assim, o pai, sendo pai, né, ele pensa assim, se fosse um pai dando um castigo para um filho, ele pensa assim, não, ele tinha que ficar 1 mês sem celular. Mas ele fala assim, não, tadinho, 1 mês é muito, né? Vou deixar só uma semana. Esse é Deus conosco. Então, de qualquer forma, cada um de nós, devido às suas fragilidades humanas, devido à sua gradação evolutiva, é claro que isso é levado em conta, sim, mas sempre será levado em conta também qual é o esforço, ao menos o esforço, que essa pessoa fez para buscar se livrar desse ou daquele vício, para buscar ter uma conduta mais regrada e mais equilibrada. E, como eu sempre digo, a conduta regrada e equilibrada não é viver num mosteiro, num claustro, não. Não. Todos vocês que estão aqui provavelmente sabem. Estávamos lá na nossa lua de Nutella, eu e a primeira dama, eu agora, ó, estou casado. Então, e nós fomos para a praia, ficamos num lugar muito gostoso, um lugar realmente paradisíaco. A vida ela é para ser vivida. Então, não existe problema nenhum em você viver a vida. Ir no restaurante, ir no cinema, fazer uma viagem, ter momentos de felicidade. O que a gente não pode é perder o foco. O que não podemos é perder o foco. E aí temos que estar vigilantes, combatendo o bom combate, ver contra quem? Contra nós mesmos. Vencendo, então, em nós, as nossas imensas fragilidades. Vou beber uma água e já voltamos aqui para... Vou abrir os comentários agora. Vamos então agora abrir os comentários para enriquecermos o nosso estudo. Então vamos lá, caso vocês tenham algum comentário, algo a dizer, Angela Santos, boa noite. Estaremos aqui se estiver ao nosso alcance de responder, não é? Se tivermos algum conhecimento, né, sobre seja qual for o assunto, estamos aqui. Vamos ver se temos algum comentário, alguma pergunta, alguma dúvida, alguma colocação. Ana Maria, boa noite, minha querida. Bem-vinda, bem-vinda. Vamos ver se temos. Não temos ainda. Keila Bordados, boa noite, minha querida, boa noite. Deixa eu ver se a janela está aberta. Está quente aqui. Luísa, a live de hoje vai deixar muito o que pensar e rever. Sim, minha querida. Queridos, a gente precisa estar muito atento, né? Na fala de Joana de Anjos, e eu achei essa frase espetacular. Se eu pudesse resumir, se eu fosse resumir todo esse capítulo, eu resumiria em 2 frases de Joana de Anjos. Cuida do asseio moral, qual fazes com o físico.
Ou seja, cuida da sua alma como você cuida do seu corpo. E a outra frase, mais forte. Ninguém burla a vida. Ninguém burla a vida. Oi, Fran, boa noite. Vencer a nós mesmos, a grande batalha. Exato, minha querida, exato. Daninha, querida, boa noite, minha querida. Meu marido fumava, que pena, minha querida, que pena. Schmidt Pérez, boa noite, boa noite. Sete da Silva Leia, boa noite. Marido, boa noite. Sibeli, boa noite. Ana Maria, que triste, meu marido é um suicida, não é direto, querida, é indireto. Indireto, suicida indireto. Ou seja, ele indiretamente está tirando a própria vida. Por isso que os espíritos chamam assim. Ele não pode fumar, mas, no entanto, fuma bastante. Olha só. Que pena, minha irmã. Que pena, Ana Maria, que pena. Que pena. Sim, não é? André Luiz, ele era um homem bem comum do seu tempo, né? O início do século XIX, início do século XX. Então, tinha iniciado o século XX, né? Então, virada do século XIX para o século XX, o tempo ainda em que as pessoas andavam de cavalo. E André Luiz, ele vai desencarnar nesse tempo, mas ele era um homem extremamente comum do seu tempo e ele vai ser chamado, não é, de suicida indireto, infelizmente. E, enfim, seu marido é muito uma pena mesmo, minha irmã, uma pena. Silvia, em deixando o vício do cigarro, serei punida pelos anos em que fui desinformada e ignorante? Interessante a pergunta. Em deixando o vício do cigarro, serei punida pelos anos em que fui desinformada e ignorante? Boa pergunta. Minha querida, respondemos com o Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, versículo 48. Pois aquele que fizer coisas dignas de açoites e não o souber, com poucas chibatadas será castigado, mas a quem muito for dado, muito será cobrado. Então veja que você fala, serei punida pelos anos em que fumei, que eu era desinformado e ignorante, então de certa forma o peso e a medida é diferente, Silvia. Por quê? Porque você não sabia, você não tinha informação e você ignorava, né, sobre isso. E agora deixando, você estando mais consciente de si mesmo, se esforçando ao máximo para tirar, é claro que isso, com certeza absoluta, será levada em consideração. Então, ainda hoje eu estava falando com uma pessoa que eu estava atendendo em terapia. Uma pessoa, às vezes a gente pensa assim, eu já estou muito velho, não vou aprender nada. Não, eu conheço pessoas de quase 90 anos que estão aprendendo hoje, ressignificando toda a sua existência quase aos 90 anos. Então, todos nós, sempre é tempo de recomeçar, ressignificar. E sim, minha querida, não é que você vai ser punida, mas em cada contexto é um contexto, cada situação é uma situação. Então, não, quem sou eu para fazer aqui ser o juiz de Deus, não é? Não sei. Cada situação, cada pessoa, mas sem sombra de dúvida. Quando a gente não sabe, quando a gente ignora uma informação, a gente faz, conforme o próprio Jesus nos diz, no Evangelho segundo Lucas, o peso, a medida é diferente. Matilde, você falou das pessoas que usam algo inadequado. E as que vendem drogas, o que acontece? Minha querida, o caso é o mesmo, não é? Porque são pessoas que estão induzindo a outras à morte. Alguém já parou para pensar nisso? Uma pessoa que vende drogas, ela está induzindo a uma outra pessoa à morte, aos processos obsessivos, à viciação, às vezes ao crime. Então, minha querida, muito delicado. É isso que nós podemos dizer. Nos Passos do Mestre Amigo. Que lindo o título, Nos Passos do Mestre Amigo. Elizabeth, Jack, hoje eu lembrei que às sextas você ficava bem animado, porque no sábado iria ver a Bárbara, a Babi. Agora você fica animado todos os dias, né? E é simples assim, né? Não é simples assim. Geralmente acontecia isso, né? Porque eu falava, sábado e domingo eu sou da Bárbara. Agora não, né? Agora estamos juntos. Né?
Eu estou aqui no meu escritório, a Bárbara está ali na sala, com a nossa querida e amada Gadô. Ontem eu não resisti, eu tive que postar ontem à noite, né, nos stories e no feed. Eu postei a Gadô no meu colo, que a Gadô, ela se tornou... ainda hoje eu estava falando com a Bárbara, como que pode? Porque nós pegamos a Gadô no domingo. Em tão pouco tempo, um serzinho conquistar de forma tão completa os nossos corações. E foi e é o que a Gadô está fazendo comigo, com a Bárbara. Ela foi, assim, um presente. A Juliana Salustiana, não devia nem saber se devia falar, mas enfim. A Juliana, amiga minha e da Bárbara, ela nos deu, né, um filhote de Akita de casamento, como presente de casamento. Foi algo assim que está tornando, sem dúvida, os nossos dias muito mais felizes. Ede, que bom, minha querida, que bom que vai fazer você refletir sobre a sua vida. Muito bom, minha querida. Katia Satilha, dependendo do que você fizer, que está transgredindo as leis de Deus. Sem dúvida, sem dúvida. Renato, pergunte o que quiser, responde se eu souber. Não é verdade, meu querido Renato? É desse jeito, né? Tem coisas que a gente não sabe mesmo, né? G. Jack, eu estava literalmente absorvida por festas, boates, músicas bem complexas. Como sofri para conseguir largar esses hábitos? Eu, por vezes, acordei com o meu quarto como se ele fosse uma boate. E olha quem você é hoje, né, G? Olha esse serzinho. Para quem não sabe, queridos, a G, Geliane Brum Fotos, ela é fotógrafa, mora no Rio de Janeiro, e olha o que ela está dizendo. Eu estava literalmente absorvida por festas, boates, músicas bem complexas. E para quem não sabe, a G está quase todo dia aqui conosco. Nos domingos ela está no estudo do Jesus no Lar conosco. Então, quem te vê, né? Olha que coisa linda, G. Você consegue, G, você consegue se dar conta digamos assim, metaforicamente falando, do salto quântico que você deu na sua vida? Parabéns. Parabéns, minha querida. Fabrício, Jack, na adolescência o espírito tem maior consciência de sua natureza? Não, não. Nós precisamos entender que nós vamos ver jovens de 14, 15 anos com uma maturidade impressionante, porque e outras pessoas de muito mais idade que ainda são crianças espirituais, né? Então, não necessariamente. O grande problema que eu vejo na adolescência é que ah, os hormônios em ebulição eles são péssimos conselheiros. E o que ocorre também? Como a educação que os pais dão aos filhos, a cada nova geração ela vem se aprimorando, mas ainda assim, em muitos sentidos, é uma educação bastante equivocada ainda, infelizmente. E aí nós temos esses adolescentes que são chamados de aborrecentes, muitas vezes, com processo de baixa autoestima, com processo de achar a sua tribo na rua, de serem aceitos na rua, porque tem um fator complicador junto aos pais. Então, nem sempre, meu querido, nem sempre, mas vai depender, não da idade, como Joana nos diz, na verdade, né? Não depende da idade biológica, depende muito mais da maturidade espiritual. Que bom que você gostou, Cristina Rocha. Jana Bittencourt, Jack, meu pai desencarnou por conta de um AVC, por uso excessivo de álcool, apesar de todos os avisos do médico. Morreu em uma cama de hospital em grande sofrimento. Muito triste, oro por ele. Permaneça orando, minha querida. Permaneça orando. É muito importante, né? Muitas vezes pessoas nos mandam, né, mensagens dizendo o que eu posso fazer? Ore, faça preces. Né? Afinal, se não tem nada que a gente possa fazer, preces. Preces têm um poder muito maior do que nós imaginamos. Permaneça, minha querida, fazendo suas preces. Agra, boa noite. Aninha, boa noite. Ô, Keila, gratidão a você, minha irmã, gratidão a você. E a gente continua. Graças a Deus consegui sair desse padrão e nunca mais tive essas vivências espirituais. Não me sinto bem ouvindo certas músicas e qualquer ambiente cheio me causa mal-estar. Olha só que mudança, né? Andressa, boa noite. Zenaide, muito boas reflexões sobre um viver com mais qualidade. Muito agradecida. Não, Zenaide, sou eu que agradeço por você estar aqui com a gente, menina. Gratidão a você, minha irmã. Gratidão a você. Elizabeth, meu pai faleceu aos 45 anos por causa do álcool.
Como ele me faz falta, eu só tinha 19. Nossa, que triste, minha querida, que triste. Pri, oi Pri, boa noite, querida. Jack, o ato de experimentar já é suficiente para atrair o obsessor? Não, minha querida, não. Então, por exemplo, a pessoa, ela usa uma vez, sei lá, uma droga, um álcool, não é o suficiente para atrair o obsessor. Só que o que ocorre? Se eu trago uma fragilidade de uma outra existência, então vamos supor assim, eu fui alcoólatra na outra vida. E aí eu venho para essa vida, alguém me oferece, sei lá qual bebida alcoólica. Então, o fato de eu experimentar pode acender em mim, se eu tiver esse calcanhar de Aquiles, ou seja, em uma outra existência, na minha última, por exemplo, ter sido alcoólatra, então está ainda muito, muito vivo dentro de mim, aí eu vou provar bebida alcoólica, já era. Então, dali para eu, de novo, adentrar o mesmo vício, complicadíssimo, ok? Mesma coisa com as drogas. Então, não é que experimentar vai atrair o obsessor, não, mas é uma porta, sim, porque a gente pensa assim, não, eu tenho controle, só uma vez, aí outro dia, só mais uma vezinha, depois só mais uma vezinha, daqui a pouco não sabe mais viver sem aquele vício. Então, todo cuidado, minha querida, é pouco. Kátia, se tivermos a consciência de ter transgredido as leis divinas, termos noção do erro cometido e mudarmos nossa vida em busca de mudança, em busca de viver em ajudar o próximo, Deus nos perdoará. Kátia, veja que na verdade não é uma questão de Deus perdoar, é uma questão de lei de ação e reação. É simples assim, mas sem sombra de dúvida que quanto mais Deus ver em nós, e é como você fala, mudarmos nossa vida. Sim. Então veja que aí nesse caso, minha querida Kátia, nesse caso é exatamente isso. Nós estamos mostrando para Deus que já temos condições de aprender pelo amor aquilo que nós deveríamos em dor. É exatamente isso. Como está lá em Mateus capítulo 6, versículo 12 e também em Mateus capítulo 6, versículo 14. Que Jesus basicamente diz a mesma coisa. Porque assim como vós perdoar as ofensas alheias, Deus igualmente perdoará as vossas. No caso aqui, não é exatamente em relação ao próximo, mas em relação a nós mesmos nos esforçarmos para, ao invés de ficarmos nos punindo inconscientemente pelos nossos erros do passado, inclusive a postagem de hoje de 1 minuto foi sobre isso, nós buscarmos perguntar, ok, já passou, já errei, o que eu posso fazer hoje para modificar e fazer do meu presente uma questão melhor. É exatamente isso, minha querida. E sim, não é que Deus nos perdoa, é que nós mesmos, Cátia, pela lei de ação e reação, estamos angariando para nós, então aquele vaso sujo de barro que estava na nossa vida, pelas nossas atitudes de amor, o amor começa a adentrar e essa sujeira vai saindo. É isso. Ô, Elizabeth, que coisa, né, minha querida? Muito triste mesmo. Cristina Rocha e os donos de bares, o que acontecerá com eles? Não sei te dizer, minha querida. Complicado, né, Cristina? Complicado. Hélio, meu irmão! Salve, querido! Salve, querido! Nosso querido Hélio Lopes, já fiz uma live com ele, né? E ele está perguntando, de qual droga você está falando, Jack? Álcool tipo vinho? Então vamos lá. Gente, não tem problema você beber um vinho, entendeu? Vou beber, vou no jantar, então vou beber um vinho. Eu gosto de, sei lá, domingo almoçar uma massa, ou sei lá o que se come, aí eu tomo um vinho. Não, isso não tem problema. Eu gosto de final de semana, eu vejo meu futebol, e aí eu bebo minha cervejinha. Não, isso não é vício, gente. Queridos, isso não é vício. Isso não é vício. Vício é se você toda noite tomar uma garrafa inteira de vinho e quando você não toma, você não consegue dormir. Vício é você acordar já pensando, sei lá, na cachaça. Então, isso é vício, é você não conseguir não utilizar. Então, assim, eu tenho uma grande amicíssima, e que ela fala, não, poxa, tive na Itália, como é que eu não ia provar os vinhos? Gente, isso não é vício, não. Isso não atrai obsessores, não, tá? Então não fica pensando, ai meu Deus, não, calma, respira.
Respira, né? As pessoas gostam de tomar o seu vinho numa ocasião especial, ou um cálice de vinho, né? Não, isso é uma coisa. O vício é o descontrole, tá legal, pessoal? O vício é o descontrole. Ah, eu tomo minha cervejinha com os meus amigos no barzinho no sábado, ou vendo futebol, sei lá o quê. Não, isso não é vício. O descontrole que é o vício. E como é que é o descontrole? É quando você bebe até perder o controle. Aí, por exemplo, não, sábado eu vou no bar beber com os amigos, mas eu bebo até cair. Pronto, isso é um vício. Se você não tem controle sobre a cerveja e você fica bêbado, qual a parte que é um vício que você não entendeu? Não, mas é só no final de semana. Aí, por isso não é vício. Como assim? É claro que é um vício. Se você perde o controle, existe um desequilíbrio. Se existe um desequilíbrio, é um vício. Vai ter obsessores? Vai, desculpa, hashtag pronto, falei. Não devia ter dito? Ih. Sim. Então, querido Hélio, sim, álcool, tipo, a droga, o vício que eu estou falando, querido, é exatamente quando não existe um controle. Então, o vinho, não, ele não é uma droga. Agora, se a pessoa bebe uma garrafa de vinho por dia, duas garrafas, ou sei lá quantas cervejas, ou sei lá, entende? Aí sim, aí se torna uma droga, porque é um vício, desequilíbrio, geradores de processos obsessivos e, consequentemente não, mas podendo ser visto no mundo espiritual como um suicídio indireto. Abraço, saudade de você, querido. Mix, presenteria. E a pessoa que não pode comer açúcar e come? Pois é, querida. Quanta gente precisando de terapia, né? Quantas pessoas, como eu sempre digo, queridos, são 7,5, 7,7 agora, 7,7 bilhões de seres humanos precisando de terapia. Mix, minha irmã, se a pessoa ela tem uma doença que ela não pode comer açúcar, ela pode, como você acha que será vista pela espiritualidade maior, minha irmã? Como uma pessoa que se ama, como uma pessoa que quer viver. E é triste isso, porque nós sabemos todas as questões envolvidas com a diabetes, né, e com os vícios químicos do cérebro. E, poxa, mas vamos se esforçar, né? Vamos ao menos se esforçar, vamos ao menos pedir preces e falar assim, me ajuda a sair. Porque tem pessoas que nem isso, elas têm o vício e elas estão ali, e elas não ligam muito, e lá e elas pensam, amanhã eu começo, vai ser minha promessa de ano novo. Então, é complicado, não é, minha querida? É muito complicado. Fabrício, Jack, quando falo que não bebo, algumas pessoas me olham como se eu fosse um ET. Pois é, eu não preciso ir muito longe. Eu e Bárbara, em junho, nós viajamos. E aí, chegamos, e aí era muito legal o lugar que a gente ficou, foi muito legal, porque toda noite, quando a gente voltava para o quarto, quando a gente saía para jantar à noite, aí deixava a chave na portaria, e quando a gente voltava, sempre tinha alguma surpresa. E um dia foi muito legal, que tinha um monte de flores espalhadas no quarto, e uma garrafa de champanhe, num balde de gelo. Eu acho até que a Bárbara postou, não sei, adivinha? Voltou, veio. Trouxemos com a gente a garrafa de champanhe. E aí agora nós viajamos na nossa lua de Nutella e o pessoal sabia que era a nossa lua de mel. Aí acho que foi na primeira noite, eu não lembro, quando chegamos lá, adivinha? Tinha um balde com duas taças e tal, com a garrafa de champanhe. Adivinha? Trouxemos. Aí eu já brinquei com ela, vai ser o costume agora. Onde a gente for, vamos trazer champanhe. Porque eles botam, ela pensa, nossa, vamos agradar, tá aqui numa prateleira. E é isso, né? A gente também não bebe. Esse ano, eu minto. Esse ano, se eu muito não me engano, dia 3 de janeiro, eu e Bárbara viajamos, de 2020, óbvio, né? Nós viajamos e eu tomei uma cerveja preta, cerveja doce, né? Eu não sei o nome, cerveja doce. Mas era uma garrafinha pequena e cerveja doce eu gosto, mas tipo assim, fazia uns 5 anos que eu não tomava, eu acho, e eu também tomei, só era aquela garrafinha pequena, eu só tomei também metade da garrafa, e eu brinco que se eu beber uma lata de cerveja, 2 latas, eu vou subir em cima da mesa do bar e eu vou começar a dançar cancã, mas
Se eu não me engano, posso estar equivocado, mas até onde a minha mente alcança, foi a única bebida alcoólica que eu bebi no ano, cerveja doce. Não lembro de ter bebido outra ocasião, realmente não lembro, porque simplesmente eu não bebo, eu não gosto, não acho graça nenhuma, mas respeito todo mundo que bebe, né? Com essa forma, eu gosto de comer um peixe com um vinho assim, um vinho daquele jeito, uma massa, blá blá blá, não, acho até bacana. Aquele cálicezinho, né? Equilíbrio, caminho do meio, né? Aí tá bacana. Felipe, salve querido! Felipe, já que no caso de Paulo, que antes matava a galera toda, e depois que ele conheceu o verdadeiro caminho, foi disciplinado por Deus também. Tá aí, Felipe, exatamente. Paulo, ele pagou com amor aquilo que ele deveria pela dor, meu querido. Exatamente isso, meu querido, exatamente isso. Um abraço, querido, fica com Deus. O Felipe, a mãe dele, a Regina Straub, sempre aqui conosco. Neuza Maria, não é? A Gadão é muito linda, a Gadão é muito linda. Lauro, salve querido, boa noite. Sim, Jack, eu não quero ir para o Umbral. Eu acho que ninguém quer, assim. Já é tão triste partir e deixar quem amamos. Imagina ir para as trevas. Penso nisso todo dia. Me fortalece na conduta do bem e no caminhar com Cristo. Que bom, sim. Muito bom, querida. Parabéns. É isso mesmo. Eu acho que a gente deve fazer o bem, mesmo que seja com medo mesmo, né? E eu sempre falo isso. Umbral não é um lugar legal de se estar, pessoal. Gente, umbral é isso, tá? Se você quiser vir para cá, ok. É uma decisão tua. É pelo seu livre-arbítrio. Eu quero vir para cá. Eu trabalho aqui, resgatando. E é claro que quando eu desencarnar, sim, eu virei para cá. Porque eu não vou para nenhuma cidade espiritual. Ai, vou para o nosso lar, vou para a redenção. Não, não vou, não. Enquanto tiver uma alma a ser resgatada no umbral, é no umbral que eu vou ficar. É simples assim. Então, é isso. É isso. Sigamos. Sete da Silva, Leia, Jack do céu, boa noite, boa noite. Eu chamo você de chicote. Pensa nas chicotadas que eu levo de rir. Obrigado por ser tão didático. Olha só, Leia. Vocês sabem que é, eu atendo uma pessoa terapeuticamente falando que ela já assistia as minhas palestras ao vivo em uma casa espírita aqui de Brasília, e toda vez que era a minha vez de palestrar, ela falava: olha o cara do bingo. Porque ela falava, porque não sei que lá, porque lá em Mateus não sei que lá, porque em Lucas não sei que lá, porque no Evangelho você não despediu, não sei que lá. Ela falava que eu era o cara do bingo. E era muito engraçado. E aí você está me chamando de chicote, né? Que seja, minha querida, um despertar. Porque é muito melhor, minha querida Leia, despertarmos pelo amor. É muito melhor do que pela dor. Antônio Milton, boa noite, meu irmão. Saúde e paz para você também. Taninha, Jacimara, boa noite. Cláudia Holly, Jack, meu irmão contraiu hepatite C pelo uso de drogas injetáveis na juventude. Hoje a hepatite virou câncer do fígado, ele tem crise de falta de ar, depende do oxigênio em casa, mas continua fumando. Precisa de terapia, precisa de tratamento, precisa de terapia de passe, tratamento de desobsessão, precisa de amor e de acolhimento. Que triste, né, Cláudia? Muito triste, muito triste. E é claro que, pelo que você está falando, né, contraiu a hepatite na juventude. Então, eu entendo que ele hoje já seja uma pessoa madura. E aí você diz que virou câncer de fígado, ele depende do oxigênio, mas continua fumando. Tem coisa mais triste que essa? É muito triste. Os seres humanos são frágeis. É muito triste. É muito triste ver isso. Muito triste. Amigos falando, quando sou convidado para a festa, dá uma preguiça. Adorei, querido. Exato, Cláudia. Quem cuida é a família, né? Pois é. Marquini Ferri, boa noite, minha irmã. Bem-vinda, bem-vinda.
Opa, de nada, Kátia Satilha. Cláudia Rolle. Depois que comecei a fazer o Evangelho no Lar, participar dos estudos, diariamente não sinto mais um pingo de vontade de beber. Nada mesmo. Que bom, Cláudia. Ficamos contentes, minha querida. Que bom, que bom. G. Como as festas são vistas pela espiritualidade? Como os anjos da guarda atuam? A boate Kiss que pegou fogo. Como será que foi feito o socorro? G, minha querida, não sei que boate é essa, desculpe. É, mas cada situação é uma situação. Cada contexto é um contexto. Cada pessoa é uma pessoa. Então, como é vista, nós precisamos entender o seguinte, queridos, que qual é o propósito da festa, né? Então, vamos ver. E assim, né, é uma festa, por exemplo, é uma festa, sei lá, uma festa dos anos 80, que aqui em Brasília de vez em quando tem. Eu não vou porque eu nunca nasci em 80, né? Eu estou com 19 anos, mas vamos supor, é uma festa sei lá o quê, ou é uma festa tresloucada, digamos assim, né? Complicado, né? Muito complicado. Como os anjos da guarda atuam, minha querida? Da maneira que eles conseguem, porque a espiritualidade maior, ela respeita o livre-arbítrio de cada um. Então, se a pessoa ela quer estar nos vícios, eles buscam aconselhar, como um pai, como uma mãe. Olha, não anda nessa companhia, que eu acho que não é boa, não vai nesse lugar, que ele é perigoso. Agora, se o filho já é de maior, se a filha já é de maior e resolve, o que os pais vão fazer? Amarrar o filho de, sei lá, 25 anos em casa, a filha? Não vai. Então, é muito triste, porque eles ficam tristes. Como eles atuam, às vezes eles não conseguem atuar, minha querida. Por quê? Porque se ele quer atuar, como eu digo, a gente só ajuda quem quer ser ajudado. Então, se ele tenta ajudar o seu tutelado, mas o seu tutelado não quer ajudadores da guarda, muito complicado, né? Muito triste, muito triste. Ah, agora que eu entendi o que a Bárbara falou, se tornou item decorativo na nossa casa, exatamente. Nós colocamos no alto assim da cozinha, numa prateleira alta, botamos lá as duas champanhes que a gente ganhou, tá lá. Porque elas são bonitinhas, né? Elas são bonitinhas, então tá lá, é frio. A Fran falando agora de champanhe, tá tudo bem. Ai, Jack, champanhe faz mal? Não. Agora, se você tomar 2 garrafas de champanhe por dia, sim, porque aí é um vício. Entendem? Tem problema beber champanhe na virada do ano? Não, preste atenção. Vamos parar com esse radicalismo, esse fundamentalismo, tá, gente? Sejamos coerentes? Eu bebo uma champanhe no final, na virada do ano, tá ótimo. Eu e Bárbara, ano passado, bebemos, foi coca, né, amada? Eu nem lembro o que a gente bebeu, onde a gente estava. Então, não tem problema. Ah, eu bebi até cair. Quando acordei, estava jogado na calçada no dia primeiro com um cachorro lambendo na minha boca. Bom, aí tem problema. Não, mas é só um dia. Eu já entendi, mas eu estou dizendo. Aí tem um problema. Seria irresponsabilidade minha se eu dissesse que não tem. Porque se você possui ali um calcanhar de Aquiles, e quando você perde o seu equilíbrio, você perde as rédeas da sua vida, se deixando levar pelo álcool, ali pode então um obsessor ou alguém que você nem conhece, mas um espírito desavisado que gosta de beber, ele se junta até você. E aí ele começa a estimular em você a vontade de beber de novo. Cuidado, cuidado. Né, amado? Sara, também não bebo, porque não agrada o meu paladar. Não gosto de nada com álcool. Ah, isso, Cecília, mouse beer. Mouse beer, exatamente isso. Então tá aí, ó, a Cecília falou, é uma cerveja docinha, né? Eu gosto, cerveja doce, mas eu não consegui beber, sabe essas garrafinhas assim, sei lá, como é que é o nome desse troço? Eu não consegui beber inteira, não. Foi no dia 2 ou 3 de janeiro. Acho que foi no dia 3 de janeiro. Foi no dia 3 de janeiro. É isso. Sara, gosto de cerveja preta no frango na panela de pressão. Fica uma delícia, com cebola e molho show. E pronto. Entendem?
Ai, meu Deus, vamos pro Brasil. Não, não vou, não, respiro. Até mesmo onde a gente estava, a gente pediu uma comida no aeroporto de São Paulo. A gente foi pedimos uma comida e estava com um molho muito bom. Aí a moça falou que tinha. Pronto. Aí a gente foi comer. Eu comi um. O que eu comi, amada? A Bárbara comeu um salmão e eu comi um frango. E tava um molho bom. Aí veio uma pessoa conversar com a gente, né? Gostaram da comida? Então, eu falei, nossa, gostei muito do molho. Ele falou, pois é, tem uísque aí. Eu falei, oi? Enfim, tinha uísque. Ai, meu Deus, pronto. Não, calma, respira. Ah, tem, às vezes em comidas de restaurantes eles colocam, né? Sei lá o que que eles colocam. Eles colocam, e nessa comida tinha o uísque que ele falou. E botar cerveja preta no frango. Gente, não tem problema não, tá? Ninguém vai para um umbral, ninguém vai sofrer processo obsessivo, não. Por favor, entendam, é desequilíbrio, é descontrole. Ok? Ô, Taninha, que bom. Kátia, eu não bebo nada, mas montei um barzinho aqui em casa, muito bonitinho por sinal, mas tudo fechado. Ninguém bebe mesmo? É verdade que tem neste bar atrás dos obsessores? Ô, minha querida, que pergunta delicada que você vai me fazer. Bom, deixa eu beber água. Deixa eu beber água. Emmanuel diz que fácil é ser bom e difícil é ser justo. Vamos lá, queridos. No caso da Kátia, tudo bonitinho, porque é bonitinho, porque tem garrafas que são bonitinhas, né? A gente aqui mesmo está com essas duas garrafas de champanhe, são bonitinhas, as garrafas de champanhe são bonitinhas, sim. Uma tem um rótulo, sei lá, de uma cor, assim, outra tem um rótulo, é bonitinho, sim. A princípio, tá tudo bem. Mas eu já estive em duas casas. Nessas duas havia um bar. Nessas duas casas, as pessoas bebiam. E se as pessoas que bebiam vissem as companhias que estavam lá junto a esse barzinho, meu Deus, elas fechavam aquela casa e nunca mais voltavam. Então, no seu caso, Kátia, tudo fechado, né? Mas eu também não sei, né, Kátia? É tipo, é muito relativo. Isso, não, são duas, três garrafas. Ah, ok, não, são 50 garrafas. Bom, aí calma, calma. Né? Então, eu acho que cada situação é uma situação, cada contexto é um contexto. Mas para a pessoa que bebe e ela tem um bar em casa, e é interessante porque antigamente era moda ter bar em casa, né? As pessoas tinham bar, né? E muito triste. Muito triste porque eu já vi em duas situações diferentes, até onde eu me lembro, foram duas. Meu Deus, muito complicado. Em uma das casas, inclusive, eu cheguei a dizer, eu tinha um pouco mais de intimidade com o dono da casa, eu falei assim, cara, não dá para jogar essas bebidas fora. Enfim. Então, minha querida, a princípio, não sei, eu não sei se você tem três garrafas, quatro, que é bonitinho, ou se você tem 50 garrafas. Então, eu preciso entender que é, se você está absolutamente tranquila e segura, e as outras pessoas também, mas sempre precisamos estar atentos. Porque sempre, não é que vai atrair obsessor, não. Mas quem sabe alguém que vá na sua casa que tenha fragilidade da bebida, o que pode acontecer, Kátia? Ela pode, enquanto o corpo dorme, a alma dela se sentir atraída para ir na sua casa, nem que seja para cheirar a bebida. Delicado, né? Delicado. Então, a princípio, não vai atrair obsessor. Se for, ah, não, eu tenho aqui três, quatro garrafinhas. Ah, ok. Tá ali paradinho, como se fosse um vaso, como se fosse um abajur. Tá ali por causa bonitinho, não. Ok. E então, cada situação é uma situação. Ok, minha querida, como eu não conheço o seu contexto, né, que você tá falando, ninguém bebe mesmo. Ok. Então, mas de qualquer forma, todo cuidado é pouco, tá bem?
Zélia Frigieri, boa noite. Fátima Quartal. Só orações e preces fazem a parte de tirar o mal que alguém tenha feito? Digo, trabalhos pagos de maldade? Fátima, o que faz com que a gente seja e esteja protegido pela espiritualidade maior não é o quanto a gente reza, não, minha querida. É o quanto a gente faz. Conduta. Não adianta nada eu adentrar o prostíbulo e antes de entrar eu rezar o Pai Nosso. E pedir, meu anjo da guarda, me acompanha aqui. Oi? Não adianta nada eu ir comprar drogas e quando entrar no carro, que eu tenho que pegar um carro para ir até sei lá onde comprar droga, falar, Mestre Jesus, me proteja aqui no trânsito, que eu não bato, que está tudo certo. Oi? Então, só rezar? Não, não. Sabemos, é claro, o poder das orações e das preces, mas ajude-te que Deus te ajudará. Então, é muito importante que a gente tenha essa noção. A despeito do que está lá em Mateus capítulo 21, versículo 22, e João capítulo 16, versículo 23, e tudo que pedires em oração, crendo, recebereis, está lá, João 16, 23 e Mateus 21, 22, a despeito desses dois versículos, não é assim que funciona. A gente precisa fazer, nos esforçar para acontecer, ok? Como tudo está no bem. Essa é a nossa segurança e a nossa fortaleza. Claudete, coca é muito ruim, prefiro champanhe. Meu filho me falou que a distância entre o remédio e o veneno é a dose. Interessante, interessante. Marluce Gomes, boa noite, minha irmã. Desirê, Mozibir eu tomo com água e açúcar, olha só. Ambiente organizador, ambiente organizado. Olha o nome, ambiente organizado, tudo ar. Ou deve ter mais alguma coisa escrito. Gosta de bebida alcoólica na prateleira do mercado. Gostei. Rosane Vargas. Gosta de beber cerveja apenas nos finais de semana, enquanto não houver desequilíbrio. Equilibrada, postura equilibrada. Tendo a vigilância necessária. Adler, salve, querido. Fácil ser bom, difícil ser justo. É exato, querido. Exato. Fabrício. Jack, acho que não adianta não beber e oferecer algo para alguém. E oferecer algo para alguém. Penso que é ilógico. Mas é claro que é ilógico. Se você não bebe, você sabe o mal que álcool faz, e você oferece para alguém, peraí, né? Completamente ilógico, meu querido. Completamente ilógico. Chegando ao final da nossa live. 8h28, gratidão. Pronto, Kátia. Então você falou, mas eu não bebo mesmo. Só tenho 6 garrafinhas, tudo fechado. Simples assim, minha querida. Simples assim. Aí um conselho, Kátia. Se alguém for na sua casa e pedir para abrir, por caridade, não abre não. Não abre não. Tá bem? Fala, não, não, desculpa. É só para enfeitar mesmo. Tá? Queridos, chegamos ao final da nossa live. Gratidão imensa pela presença, pela paciência, pelo amor e pelo carinho de cada um de vocês. Amanhã, sábado, não temos live, mas em compensação, domingo temos 2, não é? Então, muito bom. Gratidão. Vamos agora, então, fazermos a nossa prece. Vamos fazer a nossa prece para terminarmos bem a nossa noite de sexta-feira. Um momento, por favor, queridos. Um momento, por favor. Querido Mestre Jesus, ajuda-nos, socorre-nos, Senhor, nas nossas imensas fragilidades. Socorre, Senhor, com a tua misericórdia e teu amor, todos aqueles que se encontram nos desequilíbrios do vício, sem força, sem coragem, sem consciência, sem despertamento espiritual para sair do mesmo. Senhor, socorre-os.
para que eles possam sofrer menos, seja nessa vida, seja no mundo espiritual, seja na próxima existência. A humanidade, Senhor, precisa de Ti. E assim então, querido Mestre, te rogamos, te pedimos e nos colocamos aqui. Faz, Senhor, de cada um de nós instrumentos Teus de despertamento, de elevação, de conscientização. Ajuda-nos, Senhor, a socorrermos aqueles que porventura estiverem ao nosso redor, nos vícios de toda ordem. Fazei de nós, Senhor, um instrumento de Tua paz. Que esse final de semana, Senhor, possa ser de paz, de refazimento, de descanso e de momentos de alegria para cada um de nós. E que todos nós, Senhor, através de nosso pensar, de nosso falar e de nosso agir, possamos nos colocar como discípulos Teus e levarmos a Tua luz onde quer que estejamos. E em nome de Deus, nosso Pai, em Teu nome, Mestre Jesus, nós damos então por encerrado o nosso estudo, a nossa conversa fraterna da noite de hoje, rendendo graças a Deus e graças a Ti, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Queridos, a cada um de vocês, gratidão. Fiquem com Deus e muita paz. Gratidão. Fiquem com Deus e muita, muita paz. Boa noite a todos. Até domingo. Até amanhã de manhã no nosso vídeo, se Deus quiser. Bom domingo, bom sábado, bom tudo. Tchau, queridos.